Espero que, assim como Deus vem falando ao meu coração, hoje à noite Ele possa falar com cada um dos irmãos. Convido-os a abrirem suas Bíblias para Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 12 até o versículo 14, apesar de que vamos estudar o capítulo inteiro. Romanos, capítulo 6, versículo 12. O título da nossa mensagem hoje à noite é Tiro ao Alvo. Romanos capítulo 6, versículo 12, assim nos diz a palavra do nosso Deus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Vamos orar pedindo a direção do Senhor. Pai, nós agradecemos a Tua palavra, agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela vem de encontro às nossas necessidades, ela mostra o erro do nosso coração. Nós agradecemos porque por meio da Sua palavra o Senhor nos revela o nosso pecado, mas não só isso, o Senhor também nos dá a solução, o Senhor nos mostra como nós podemos nos portar diante do Senhor. Nós agradecemos porque a palavra do Senhor é preciosa e ela nos instrui nas nossas vidas. A nossa oração hoje à noite é que o Senhor fale conosco, que nós possamos ouvir a Tua voz, entender o Teu propósito, possamos sair daqui diferentes do que entramos. Que o Senhor possa assumir o Teu lugar e alimentar o Teu rebanho. Pedimos as Tuas bênçãos no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o tema da nossa mensagem hoje à noite é Cristo como alvo da santificação do cristão. Quanto dos irmãos aqui hoje à noite, muito obrigado, pastor, já foram em algum tiro ao alvo? O pastor Jorge gosta bastante de tiro ao alvo, né, pastor? Bom, pode ser sem um alvo também, né? Eu já fui uma vez num Festival do Bacon, olha só, né? Festival do Bacon, ali no onde agora é o Açaí, né? O antigo Extra, no Santa Rosália. Eles têm aquele espaço grande de estacionamento, eles fizeram um Festival do Bacon. E eu e minha família fomos para comer bacon, né? E aproveitamos para brincar um pouco. E olha que interessante, eu tenho um primo, e esse meu primo, ele namorava uma moça vegana. E quem nós encontramos no Festival do Bacon? Meu primo com a namorada dele, né? Então nós demos bastante risadas, comemos bacon, comemos carne suína. E em um dos momentos, enquanto nós passeávamos, nós passamos em uma banca que tinha tiro ao alvo. Então nós fomos brincar um pouco. E olha, irmãos, eu digo que foi fácil de acertar os copinhos que tinham. A espingardinha estava ruim. Você atirava, você percebia que estava meio torto, mas você atirava de uma distância tão curta que não importava tanto. Não era o suficiente para você ganhar o prêmio, porque você tinha que acertar uma quantidade alta de copos, né, e somar os pontos. E no final eu era ruim disso, né, então não acertei o necessário, mas eu consegui acertar alguns bons copos. A distância ela era curta. Talvez você já foi atirar a longa distância, né? Aqui no Brasil não é comum, mas em outros países você tem a cultura da caça, né? E às vezes a pessoa ela está bem distante do alvo, e ela fica quietinha esperando, só esperando para acertar aquele alvo. Irmãos, é mais fácil acertar quando nós estamos perto ou longe do alvo? Quem já foi? Quanto mais perto nós estamos do alvo, mais fácil é de acertar, né? Existem vários fatores quando você vai atirar. Tem o tranco da arma, né? Às vezes é muito forte, você volta para trás e você erra. Às vezes tem a distância que faz com que o projétil perca força. Existem vários fatores. Mas quanto mais perto do alvo eu estou, menos chance de errar, né? E hoje à noite nós vamos ver um pouco sobre isso, irmãos. A santidade na vida cristã é um alvo que todos nós queremos acertar. Se hoje à noite você ama o Senhor Jesus, se hoje à noite você conhece o Senhor Jesus como seu Salvador, você quer acertar o alvo da santidade. Você quer ser santo, você quer sair daqui sabendo o que você deve fazer amanhã para agradar ao Senhor. Você quer vencer os seus pecados. Com certeza, irmãos, cada um de nós temos um pecado hoje à noite que nós temos lutado há muito tempo e que nós temos dificuldade de vencê-lo.
Você pode pensar na sua mente agora o seu pecado. Você não vai precisar falar. Mas existe. Todos nós temos alguma coisa em nosso coração que é pecado contra o Senhor e nós temos dificuldade em largar. Nós lutamos todos os dias. Ou talvez nós não lutamos. Mas isso desagrada a Deus. E se nós queremos acertar o alvo e nós queremos nos livrar desse pecado e queremos ser santos, nós precisamos fazer algo interessante. Veja bem que quando nós lutamos contra o pecado, nós tentamos muito pelas nossas próprias forças, não é? Nós colocamos os nossos métodos, aquilo que nós achamos que vai ser melhor, e rapidamente o que acontece? Nós caímos novamente, nós pecamos, nós nos frustramos, e fica mais difícil de acertar o alvo se você está frustrado, né? Se você começa a atirar no alvo, você só começa a errar, e a errar, e a errar, o que você fala? Nossa, não acerto nenhum. Você começa a atirar sem pensar muito, né? Você fala assim, eu preciso acertar, mas você não para pensar, calcular. Você começa a fazer tudo no impulso, aí que você não acerta. Nós ficamos presos, irmãos, infelizmente, pela angústia, pela luta, pelo desgaste. Nós ficamos longe do alvo, não acertamos esses alvos, desagradamos ao Senhor, nós não temos forças para abandonar o pecado, nós não temos forças para acertar o alvo da santificação. Quando nós vamos atirar, existe sempre aquele amiguinho que vai com a gente que ele quer distrair você, né? Principalmente você está competindo com ele. Ele vai lá, bate no seu braço, né? Faz algum barulho alto para você errar o tiro e não acertar. E na vida cristã também não é diferente. Nós temos Satanás e a carne que todos os dias querem fazer isso. Ele quer chegar e erra o alvo. Ele quer chegar e ele quer fazer algum barulho perto de você que você vai se assustar e não vai acertar. E infelizmente eles ficam cochichando nos nossos ouvidos todos os dias. É só mais uma vez. Só a última vez, não tem problema. Vai lá, faz de novo. Depois, você pode ir lá e você pode conversar com Deus, ele vai perdoar. Algumas pessoas, eu conheci um colega, eu tive um colega no 6º ano, que ele dizia assim para mim, olha, pede perdão antes, que está tudo certo. Você pede perdão, peca e não precisa nem depois confessar. Satanás fica no nosso ouvido. Está tudo bem, é só mais uma vez. Ele nos atrapalha de acertar o alvo da santificação, irmãos. Pensamos que a graça de Deus nos isenta da responsabilidade de sermos santos, mas essa não é a realidade. Nós vamos entrar no texto de Romanos capítulo 6, nós vamos entender o que está acontecendo aqui e vamos entender que a graça não é um pretexto para o pecado. Irmãos, Jesus é o nosso alvo. Nós devemos mirar em Cristo, desejando ser como Cristo, sabendo que se nós formos como Cristo, nós estaremos próximo do alvo da santificação. Como o pastor disse mais cedo, aqui nós ainda não seremos isentos do pecado. Quando nós nos convertemos, nós somos livres da condenação do pecado, mas todos os dias nós pecamos contra o Senhor, nós vamos nos livrando do pecado dia após dia até que nós cheguemos diante de Deus totalmente santificados, glorificados. Mas Jesus é o nosso alvo. Irmãos, quanto mais perto nós estivermos de Cristo, mais fácil vai ser de ser santo. Quanto mais nós nos aproximarmos do Senhor, a santidade vai ser algo mais fácil, vai ser algo com menos dificuldades. Não significa que você não vai errar mais. Talvez você esteja colado com o alvo e você ainda atira errado, né? Não acerta o meio, acerta uma pontuação menor. Mas quanto mais perto de Cristo, mais fácil é de nos parecermos com Ele, mais fácil de nós sermos santos. E hoje à noite, irmãos, nós vamos estudar um pouco disso no texto de Romanos capítulo 6. É nossa responsabilidade compreender como é que podemos nos aproximar desse alvo, como é que nós podemos nos aproximar da santidade em Cristo Jesus. E hoje à noite nós vamos ver que a santidade do cristão está associada à união com Cristo. Eu vou falar mais uma vez essa frase e em seguida eu gostaria que os irmãos repetissem comigo essa verdade que nós encontramos nesse texto. A santidade do cristão está associada à sua união com Cristo. Vamos repetir? A santidade do cristão está associada à sua união com Cristo. Se quanto mais unidos com Cristo, se quanto mais próximos de Cristo nós estivermos, mais santo nós seremos, irmãos. Como eu posso aumentar essa minha união? Como eu posso viver mais unido com o Senhor? Se desejamos nos unir mais ao Senhor, nós precisamos entender que a unidade vem de 3 atitudes do cristão. E nós encontramos essas 3 atitudes no capítulo 6 de Romanos. A primeira atitude, a unidade com Cristo, vem através de identificação com Cristo. Versículo 1
ao versículo 11. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Irmãos, o apóstolo Paulo, ele começa o capítulo 6 com uma pergunta retórica. Ele começa dizendo ao seu público, que são os cristãos em Roma, dizendo, olha, nós vamos permanecer no pecado para que seja a graça mais abundante? Por que ele antecipa essa pergunta? Por que Paulo começa o seu capítulo? Tudo bem que não existia o capítulo 6 quando ele escreveu, mas por que ele começa essa seção do livro com essa pergunta? Porque na igreja, não só de Roma, mas em outros lugares, existiam algumas pessoas que conheciam os ensinos de Paulo e pensavam dessa forma. Pensavam que se elas vivessem no pecado, a graça seria mais abundante. E veja que interessante, no capítulo 5, versículo 20, o apóstolo Paulo está construindo a sua argumentação e ele está argumentando sobre a justificação. O que é ser justificado? É ser tornado justo da parte de Deus. Então, Paulo começa escrevendo o livro de Romanos, dizendo que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê e que ninguém é indesculpável. Todo mundo é culpado do pecado e não existe nada que vai salvar ninguém além do evangelho. Ah, mas eu sou judeu, Paulo. Não importa. Eu tenho a lei. Isso não adianta de nada. Vocês têm a lei, mas vocês descumpriram a lei. Vocês não acreditaram nas promessas de Deus. Ninguém vai ser justificado pelas obras da lei. E daí ele passa, por exemplo, de Abraão. Ele fala, olha, Abraão ele não foi justificado pela lei. Não tinha lei. Abraão, no capítulo 4, ele vai continuar dizendo que a fé de Abraão não era pelas obras que ele fazia. Ele tinha uma fé no coração dele e aquilo resultava em obras. Ele não era salvo pelo sinal da aliança abrâmica, pelo sinal da aliança mosaica, ele não era salvo por guardar um sábado, ele não era salvo por cumprir o decálogo. Essa palavra é difícil, que não é nem de comer, nem de passar no cabelo, né? Os 10 mandamentos. Era independente da lei que o Senhor tinha dado. Mas como assim? Eu sou um judeu, para que serve a lei? E ele vai trabalhando esse argumento, e ele chega no capítulo 5, ele fala dos benefícios da justiça, o que é a justificação de Deus em Cristo Jesus. E no capítulo 5, versículo 20, ele faz uma exclamação maravilhosa. Ele diz, sobreveio a lei para que avultasse, aumentasse, tornasse maior, mais forte a ofensa. Ou seja, a lei tinha um propósito, condenar. Mostrar que ninguém seria salvo pela lei. E ele continua dizendo, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Então Paulo fala algo maravilhoso. Pessoal, vocês não vão ser salvos por nada que vocês fizerem. Você não precisa fazer nada para ser salvo, porque a salvação ela é por meio de Jesus Cristo. Você não precisa virar um judeu, você não precisa cumprir as leis, você não precisa ir até o templo sacrificar. A lei servia para condenar. Mas depois dessa frase, e depois dessa declaração maravilhosa de Paulo, Paulo sabia que as pessoas dentro da igreja iam pegar aquilo e distorcer. Iam falar assim, então, o que eu vou fazer? Eu vou pecar mais, né? Se a graça vai ser abundante na minha vida, onde tem pecado, eu vou pecar mais, né? E vou dizer que é para ter mais graça na minha vida. Mas não era bem isso que eles queriam, eles só queriam viver a vida deles tranquilamente. Então Paulo antecipa essa pergunta com uma pergunta retórica. Nós vamos permanecer no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Nunca. De nenhum jeito, de maneira nenhuma. Nem que a vaca tussa e morra de tuberculose. Não vamos. O que Paulo está dizendo aqui com permanecer no pecado, irmãos, é viver habitualmente no pecado. Talvez você conheça alguma pessoa que ela tem lutado contra um hábito pecaminoso. Ela é viciada em drogas, ela é viciada em bebidas, ela é viciada em jogos de aposta, ela é viciada em alguma imoralidade sexual, ela tem algum outro pecado que ela tem habitualmente praticado, todos os dias. Ela não quer muito lutar contra esse pecado. Então essa pergunta ela é meio oportuna, né? Será que se eu continuar naquele meu pecadinho de estimação, a graça de Deus vai ser maior? Eu posso continuar e ainda entrar no céu? Não. A resposta de Paulo é certeira, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Nós morremos para o pecado, como nós vamos continuar vivendo para o pecado? Permanecer no pecado é a mesma coisa que viver em prol do pecado.
Você provavelmente conhece uma pessoa viciada ou em bebida ou em droga. Essa pessoa vive em função de quê? Do vício dela. A pessoa que usa droga, ela acorda logo cedo, doida para achar alguma coisa que ela possa vender para usar droga. O alcoólatra, ele não vê a hora de sair do serviço para poder passar no bar e tomar uma cerveja. Ele vive em função do pecado. Ele permanece no pecado. Se nós morremos para o pecado, irmãos, nós não podemos viver para o pecado. Não tem como. E a argumentação de Paulo vai continuar dizendo: ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados, identificados, imersos em Cristo Jesus, fomos batizados, imersos na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O cristão não pode viver na prática do pecado, ele não pode viver em função do pecado. E por que, Paulo? Porque ele está identificado com Cristo. Se ele é genuinamente um cristão, se ele realmente aceitou a Jesus como seu Salvador, ele morreu com Cristo para o pecado. Mas eu estou vivo, Paulo. Como assim? Quando eu entreguei ao Senhor, eu não morri. Mas em Cristo, você morreu para o pecado. Isso significa que eu não vou mais pecar? Não. Ao longo da vida, nós vamos errar o alvo algumas vezes. Mas se nós amamos ao Senhor, se nós estamos no Senhor, é interessante que Paulo trabalhe esse aspecto de batismo. A palavra batismo significa imergir. E era uma associação. Então, o cristão, até os dias de hoje, quando ele se batiza, ele faz o quê? Ele se associa ao cristianismo. Ele diz: olha, eu estou morrendo para mim e vivendo para Cristo. Então, nós podemos entender que nós estamos imersos em Cristo Jesus. Nós estamos associados, identificados na pessoa de Jesus Cristo. A unidade com Cristo vem dessa identificação. O incrédulo não pode se unir a Cristo. Se ele não tem fé, se ele não crê, ele não pode se unir a Cristo. Ele não pode se tornar parte do corpo de Cristo. Então, irmão, se nós queremos nos aproximar mais, se nós queremos acertar o alvo, se nós queremos ser pessoas santas, o primeiro passo é a identificação com Cristo. E como, Lucas, eu me identifico com Cristo? Se você ainda não conhece o Senhor Jesus como seu Salvador, o primeiro passo é reconhecê-lo como seu Salvador. Se você ainda não reconhece Ele como aquele que tomou seus pecados e te justificou, é o tema dessa epístola, justificação. Se você não foi tornado justo pelo sacrifício de Jesus, você não pode se identificar com Cristo. Irmãos, esse texto, o versículo 1 ao versículo 11, está nos revelando, o Senhor está nos revelando que a vida de fidelidade ao Senhor não pode ser uma vida de pecaminosidade. São contrários entre si. O cristão não pode permanecer no pecado, não tem como, ele morreu para o pecado. Ele ressuscitou junto com Cristo para viver para Deus. É comum que o ser humano haja conforme a união que ele tem, os vínculos que ele tem. Então veja bem, um jovem na escola ou na faculdade, ou até mesmo no seu trabalho, você vai ter o seu grupo que você se identifica. Quando eu estava no 7º ano, eu tinha os meus amigos, nós éramos em 5 amigos. E nós falávamos igual, nós pensávamos muito parecido, nós nos portávamos de uma maneira parecida, nós íamos ao mesmo lugar, porque nós estávamos identificados com alguma coisa, com os nossos gostos, com aquilo que nos unia, que eram coisas diversas e de jovem, né? Era jogo de carta, era programa de televisão. Mas se nós queremos nos unir com Cristo, nós vamos nos portar como um cristão, como Cristo, nós vamos andar como Cristo, nós vamos falar como Cristo, nós vamos frequentar os mesmos lugares que Cristo frequentaria, porque nós queremos nos aproximar do Senhor, nós queremos nos identificar com o Senhor,
Nós queremos que as pessoas olhem e digam, olha, ele é amigo de Jesus, ele é um seguidor de Jesus, ele é um discípulo de Jesus. Nós não podemos fazer isso se nós estamos no pecado. Imagina só, você se aproxima de Cristo para ser amigo dele e as pessoas dizem, olha só, Wesley é amigo de Jesus, né? E daí, terça-feira à noite, passa na frente do bar e o Wesley está lá. E descobrem que o Wesley, toda terça-feira depois do trabalho, passa lá. Ele tem permanecido no pecado. Ele não pode estar unido com Cristo. Ele não está identificado com Cristo. Veja bem, irmãos, a nossa identificação, a nossa comunhão, a nossa união, fala muito daquilo que nós fazemos. O apóstolo nos ensina que há algo que nos une ao Senhor. E o que nos une ao Senhor? Nós lemos e ele fala, a morte e a ressurreição de Cristo. Cristo morreu, legal, né? Ele morreu, mas ele não ficou morto. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios que se Cristo não ressuscitasse, a nossa fé era vã. Mas ele ressuscitou. Então nós não apenas morremos para o pecado, nós ressuscitamos para Deus. Nós ressuscitamos para viver uma vida obediente a Deus, uma vida de cumprir a palavra do Senhor. Não devemos, irmãos, achar que por sermos justificados pela fé e não pelas obras, nós podemos fazer tudo o que queremos. Ah, a graça cobre tudo isso. Quantos dos irmãos têm seguro de carro? Olha só, Luiz Barsi diz assim, ele é a maior pessoa física investidora do Brasil. Ele diz assim, olha, seguro é uma coisa que você paga para não usar, mas é bom ter. Né? Então ele conta uma história da vida dele que ele estava descendo para Gramado e ele nunca tinha batido o carro dele, nunca tinha acontecido nada. O carro dele bateu naquele dia, ele não tinha seguro. Né? Então a partir daquele dia ele começou a todo ano pagar o seguro do carro. Se você não tem seguro e você tiver condições de ter um seguro, é importante. Por que você está dizendo isso, né? Veja bem, irmãos. Algumas pessoas, elas vão lá no início do ano, na Porto, no Itaú, não conheço outras seguradoras de carro, né? E eles fazem um plano. E eles saem dirigindo pensando o quê? Se qualquer coisa acontecer, o seguro cobre. Seguro cobre, não é? A pessoa fica tranquila. Mas não é bem assim que funciona, sabiam? Se você bater seu carro, sabe o que o seguro vai fazer? Ele vai investigar como aconteceu e ele vai ver se o que aconteceu se enquadra no que você assinou e no que eles cobrem. Então, às vezes, você vai bater o seu carro de um jeito, numa circunstância, uma situação que o seguro vai olhar e falar assim, olha, Jorge, desculpa aí, mas a gente não vai cobrir. Olha, irmão Romilson, a gente não vai cobrir o acidente aqui porque a gente viu, pelo que foi analisado, pelas câmeras, que isso não está em conforme com o que a gente assinou o nosso serviço. Mas as pessoas, elas pensam que eu tenho seguro, tá tudo certo, né? Eu vou sair tranquilo por aí. As pessoas pensam que a graça é do mesmo jeito. Tá tudo certo, eu vou pecar à vontade, que depois eu oro e Deus perdoa. Mas existem condições, tanto para o seguro pagar o conserto do carro, ou pagar o carro se o carro for roubado, quanto para o perdão de Deus. Se você chega diante do Senhor pensando, ó, hoje eu pequei, vou pedir perdão, amanhã eu vou pecar de novo. Deus conhece o coração. E Deus não vai perdoar esse pecado que você vai tornar a pecar amanhã, porque você pede perdão talvez por um protocolo, e não por um coração genuinamente arrependido. Você está unido com o pecado, você está permanecendo no pecado. E se nós queremos acertar o alvo, se nós queremos ser santos, o que nós precisamos fazer? Nos identificar com Cristo. Dar um passo a mais em direção ao alvo, a pessoa de Jesus Cristo. A graça de Deus perdoa, irmãos. Pode ficar tranquilo, tá bom? Toda vez que você pecar, Deus não vai fazer uma investigação acurada e falar assim, ó, eu acho que minha graça não cobre isso não. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu digo é que se no seu coração você está ali simplesmente por um protocolo, por algo que você quer pedir perdão, mas amanhã você quer voltar a fazer, nem perca seu tempo. Se arrependa antes, se identifique com Cristo, se aproxime do Senhor, para que você deixe esse pecado. Irmãos, veja o testemunho da vida de Paulo. Paulo, ele levou a sério estar morto para o pecado e vivo para Deus. Gálatas 2:20 nos diz o quê? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por amor de mim. Filipenses 3:4-14. Vamos dar uma olhadinha rapidamente. E outro irmão, por favor.
Vá para Atos capítulo 20, versículo 24, por favor. Filipenses 3. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo deixou tudo. Anteriormente, ele diz que tudo isso que ele citou no versículo 4 ao versículo 14, ele considerou perda por Cristo. Paulo levava a sério morrer para o pecado e viver para Deus. Atos capítulo 20, versículo 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira no ministério que recebi de Jesus para testemunhar o Evangelho da graça. Outra afirmação interessante de um servo do Senhor que morreu para o pecado e viveu para Deus. Irmãos, o que eu devo fazer para vencer o pecado? Qual é a solução? Você falou bastante agora, né, Lucas? Que eu não posso viver no pecado, eu não posso viver habitualmente no pecado porque isso não faz sentido. Você está falando para mim que eu tenho que me identificar com Cristo. Como? Irmãos, eu acredito que a forma mais fácil de nós nos identificarmos com a pessoa de Jesus Cristo é conhecendo a pessoa e a obra do Senhor. Se você não sabe quem é o Senhor, se você não sabe o que Ele fez, você não tem como se identificar com a obra do Senhor. Eu vou me identificar com o que exatamente? O que esse homem fez durante os anos de ministério dele? Eu preciso entender a vida de Cristo e eu preciso entender que a minha vida, se eu quero seguir a Jesus, não é mais minha. Que eu renunciei, eu tomei a minha cruz, que Cristo está vivendo em mim. E dessa forma eu me aproximo do alvo. E ser santo torna-se mais fácil. É mais fácil de acertar o alvo da santificação. A santidade do cristão está associada à sua união com Cristo. A união com Cristo vem através de identificação com Cristo. Então, a primeira atitude é a identificação com Cristo. A segunda atitude que nós vemos é que nós nos unimos com Cristo através de oferta das nossas vidas. Nós já lemos o versículo 12 ao 14 e agora nós vamos ler o 15 ao 19. Romanos capítulo 6, 15 a 19. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Nossa, mas por que parece que Paulo está falando exatamente a mesma coisa, né? E daí? Havemos de pecar? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, havemos de pecar. O que Paulo está dizendo é, o cristão, ele não vive no pecado, ele não vive habitualmente no pecado, e ele não se apoia na graça para que ele possa pecar. Havemos de pecar, né? Da ideia do quê? Futuro. Havemos de pecar. Nós não vamos nos apoiar por não estarmos debaixo da lei, e sim da graça. De modo nenhum. Mais uma vez, Paulo dizendo, não, de nenhum jeito. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecerei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Me converti. Vou pecar. Mas eu vou usar a graça de muleta? Pensar todos os dias, tá tudo bem, né? Posso viver tranquilo que qualquer coisa, eu estou debaixo da graça, não estou debaixo da lei. A lei me condena, a graça me salva. Então, né? Tudo bem. Hoje à noite eu vou chegar antes de dormir, eu vou falar, Senhor, perdão meus pecados, amém. Amanhã eu peco tudo de novo, de noite, mais uma vez. Senhor, perdoa o meu pecado.
ou uma licenciosidade. O que é isso? Uma permissão para pecar. Ah, estou debaixo da graça. Tá tudo bem, eu posso ir lá, posso fazer o que eu quiser, porque eu estou debaixo da graça, não da lei. Mas Paulo traz algo interessante, ele diz assim, se você fica se entregando ao pecado, você vai ser escravo do pecado. Porque vocês não sabem, irmãos, que vocês são servos daquilo que vocês se entregam? Volto a usar a ilustração. O viciado, ele vive em função do vício dele. Ele serve o vício dele. Se ele trabalha, o dinheiro dele vai para o quê? Para o vício. Se ele já não trabalha mais, as coisas que ele tem dentro da casa dele começam a ser vendidas para o vício. Não tem mais nada para eu vender. O que eu vou fazer? Eu vou começar a roubar para o meu vício. Conversava com meu pai algo interessante. E com o Herbert também um dia. Nós saímos para comprar algumas coisas para a igreja. Mas se você perceber, na nossa sociedade, a estrutura do roubo mudou. Há 30 anos atrás, se alguém fosse roubar alguma coisa, ela ia roubar por quê? Ou porque ela queria aquilo, ou porque alguém queria aquilo. Então meu pai contou o seguinte, quando ele morava no Maria Eugênia, antes dele se converter, lançou um aparelho. Eu não lembro se era Walkman, não lembro se era leitor de LP, nem é assim que fala, né, leitor de LP. Como fala, pastor? O de fita de LP mesmo, grande. Tocador de disco. Vitrola. Meu pai disse que era assim. Maria Eugênia hoje em dia é barra pesada, né? Na época dele não era tanto. Mas tinha um pessoalzinho que era meio assim. Então ele disse que quando lançou, acho que um toca 3 em 1, alguma coisa assim. O pessoal chegava lá na Maria Eugênia e falava assim, Alexandre, tem interesse? Era muito caro. Se ele falasse tenho, os caras iam passar o preço muito abaixo do que se vendia no mercado. Se vendia por 3 mil, ia ser vendido por 1.000. E eles encomendavam. E o Alexandre, no outro dia, recebia um toca 3 em 1 na casa dele, numa caixinha, bonitinho. Mas o que o Alexandre sabia, porque ele sabia o que ele não contou, né? Mas o que talvez a pessoa que comprou não sabia, era que ele estava recebendo um produto de furto. Alguém foi lá, roubou o toca 3 em 1 e vendeu. Então, antigamente, as pessoas roubavam por conta disso. Hoje em dia, as pessoas elas roubam para o quê? Para trocar por droga, por bebida. Elas roubam alguma coisa mais fácil, elas não querem algo tão trabalhoso, em que ela vai ter que roubar de noite, ou quando a família não está em casa. Não, elas querem algo fácil, algo que elas vão pegar aqui, e elas já vão ali, e elas já vão trocar por o que elas querem. Porque elas são escravos do vício delas. Lembrei de uma outra história interessante, quando os meus pais casaram, eles ganharam micro-ondas, novinho. Só que eles não tinham onde pôr na casa pastoral aqui, né? Não tinham nada. E um dia eles vieram para o culto, voltaram, a casa tinha sido assaltada, tinham levado o bendito micro-ondas. E minha mãe saiu na rua, 1 hora, acho que no outro dia, e na hora que ela estava na rua fazendo alguma coisa, ela olhou um cara passando com o micro-ondas dela. Não tinha muito o que ela fazer, né, porque ela estava sozinha, ela ficou triste. Mas as pessoas roubavam objetos grandes, valiosos, para revender, para ganhar dinheiro. Hoje em dia as pessoas elas querem apenas servir os senhores deles, os vícios deles. Olha, irmãos, para aquilo que nós estivermos oferecendo às nossas vidas, nós vamos servir aquilo. Se nós estivermos oferecendo para o pecado, você será um escravo de um senhor mau. De um senhor que, como no versículo 16 diz, segunda parte, seja do pecado para a morte. Se você se oferece ao pecado, se você fica sobre essa perspectiva de tá tudo bem, é só mais uma vez, você vai se afastar do alvo, você não vai acertar o alvo e você vai se tornar um escravo do pecado. E ele vai dizer, graças a Deus porque outrora escravos do pecado viestes a obedecer de coração a forma de doutrina. A palavra do Senhor nos salva por meio da sua pregação, o Evangelho nos salva. Mas nós precisamos tomar cuidado com a quem nós ofertamos as nossas vidas. Se nós queremos acertar o alvo, nós precisamos oferecer a nossa vida para a pessoa certa. Nós precisamos entregar as nossas vidas para Deus. Nós damos mais um passo
em direção ao alvo, que faz com que seja mais fácil de acertar o alvo da santidade. Olha, irmãos, você pode ter certeza que até você morrer, você vai ter o pecado caminhando ao seu lado. Mas nós precisamos tomar cuidado para que o pecado que nós cometemos contra o Senhor e nos arrependemos não seja algo habitual ou algo desejado por nós, planejado, maquinado. Veja que ele está dizendo assim, havemos de pecar? Algo no futuro, está planejando, pensando, né? Será? Vou pecar? Nós não podemos viver assim. Versículo 19, ele diz, falo como homem. Alguns comentaristas vão sugerir que ele está dizendo para os seus ouvintes, leitores, mais ou menos o seguinte, ó. Desculpa, vou falar agora uma coisa que vocês não vão gostar muito, porque para o romano, a escravidão era algo pesado. O romano não gostava muito da ideia. Tanto é que um cidadão romano não era escravo como as outras civilizações. Era uma escravidão totalmente diferente que hoje talvez você poderia chamar de CLT. Né? Mas o romano não era um escravo. E para ele ser chamado de escravo era uma ofensa. Então ele diz, alguns comentários vão sugerir que ele está dizendo, ó, desculpa aí pessoal, mas vocês ofereceram os membros do corpo de vocês para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade. Vocês escolheram isso. Então assim agora, escolham oferecer os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. É algo que o Senhor nos capacita a fazer uma vez que nós nos identificamos com a pessoa de Cristo. O incrédulo não pode tomar essa decisão. Não vou mais servir o pecado. Se eu não vou servir o pecado, eu vou servir o quê? A Deus. Então, se ela não quer servir o pecado, ela precisa se entregar ao Senhor, senão ela não tem forças e ela não tem condições. Mas o Senhor nos ensina aqui que nós precisamos oferecer as nossas vidas, ofertar as nossas vidas a Deus, se nós queremos nos aproximar do alvo e nos unirmos com Cristo. Nós nos unimos com Cristo através da oferta das nossas vidas. Quando eu faço corpo mole no serviço, será que eu estou oferecendo meu corpo como instrumento de justiça a Deus? Vamos pensar um pouco nisso que Paulo falou. Ofereçam o corpo de vocês a Deus como instrumento de justiça e não ofereçam ao pecado, não deixe que o pecado reine e obedeçam às paixões carnais. Será que quando eu estou no serviço fazendo corpo mole, eu sou um instrumento de justiça nas mãos de Deus? Será que quando eu estou na faculdade, na escola, eu estou colando, será que eu estou oferecendo a Deus a minha vida como instrumento de justiça? Será que quando eu vou trabalhar e eu fico reclamando do meu patrão na cabeça, às vezes, você até tem uma certa certeza, né? Você está certo em pensar aquilo, mas será que a forma como você reclama do seu patrão é a atitude de um instrumento de justiça de Deus? Será que quando você vai passar um orçamento para um cliente? Será que quando você vai fechar uma venda? Será que quando você vai fazer qualquer coisa, você tem sido um instrumento de justiça na mão de Deus? Você tem permitido que Deus use a sua vida para cumprir aquilo que você está fazendo, dando um bom testemunho, cumprindo a sua responsabilidade, entregando algo bem feito, entregando um bom serviço, glorificando ao nome do Senhor? Será que quando você vai pregar o evangelho a uma pessoa, você tem sido um instrumento de justiça e você tem pregado o evangelho a essa pessoa com disposição, ou você tem feito isso por obrigação ou por desejos de contenda? Você quer pregar o evangelho para aquela pessoa porque eu sei que ela é de uma religião adversa. Então eu quero cutucar essa pessoa, então eu vou falar de Jesus. Será que você tem sido um instrumento de justiça na mão de Deus? Será que você tem oferecido a sua vida, o seu corpo, para servir ao Senhor? Para obedecer ao Senhor? Se você tem tomado a decisão contrária, irmãos, eu lamento dizer, mas você se torna um escravo do pecado. Você vai viver em função do seu pecado, seja qual ele for. Eu acredito que hoje à noite você veio aqui, eu espero, porque você quer ouvir a palavra de Deus, você quer comungar com os santos e você quer se aproximar do Senhor em santidade. Eu espero que seja o seu desejo hoje à noite. E se esse é o teu desejo, não se ofereça ao pecado como um escravo. Mas, Lucas, não é fácil, eu sei, né? É bem difícil, muito difícil. Fico só pensando
O diretor do seminário, o pastor Eduardo, ele tem quase 70 anos. E ele fala pra gente que, quando ele está aconselhando os jovens, ele fala pra gente que existem alguns pecados que ele luta até hoje com 70 anos. Eu fico falando, Senhor, ai de mim, né? Eu tenho 20 anos, tenho 50 anos ainda pela frente, mais, se eu viver mais, se eu viver até os 100, eu vou ter que lutar até os 100. Vai ser difícil, irmãos, não vai ser fácil. Mas é todos os dias, se levantar, se colocar na cama, prostrado diante do Senhor, seja de joelho, seja deitado, seja em pé, seja deitado no chão, né? Como era feito no Oriente Antigo, e dizer, Senhor, hoje eu quero ser um instrumento, eu quero te obedecer. Eu não sei o que vem pela frente, eu não sei o que vai ter na escola, eu não sei o que vão falar de mim na escola, eu não sei o que meu patrão vai pedir para eu fazer hoje, eu não sei se ele vai pedir para eu fazer, não sei se ele vai vir com um desvio de função, eu não sei se eu vou conseguir fazer as coisas da melhor forma que eu fiz semana passada, mas hoje eu quero ser um instrumento de justiça, eu quero fazer o melhor. Eu não quero viver uma vida pecando, eu não quero viver uma vida contra a vontade do Senhor, eu não quero viver uma vida ofendendo o seu nome, eu não quero viver uma vida planejando o pecado, planejando aquelas coisas que não agradam a Ti. Dessa forma, nós oferecemos a nossa vida ao Senhor, nós colocamos diante do Senhor logo no início do dia. Amanhã tem que fazer de novo, irmãos. Todos os dias a gente vai ter que fazer, né? Ontem a gente fez o cálculo de quantos anos uma pessoa de 50 anos... Quantos anos não, né? Porque daí você não faz o cálculo, né? Quantos dias uma pessoa de 50 anos tem? É bastante. 18.263, né? É muito tempo. Imagina, você ter que... Dona Ana, a senhora se converteu com quantos anos? 18? Então corta uns anos aí, né? Mas todos os dias você tem que acordar e dizer, olha, Senhor, hoje eu quero ser um instrumento do Senhor. Mas é a solução, é o meio pelo qual nós podemos nos aproximar mais do alvo e acertar o alvo da santidade. Para terminarmos hoje à noite, a terceira atitude é a libertação da escravidão. Versículo 20 a 23, o versículo 23 é extremamente conhecido. O versículo 20 nos diz assim, porque quando éreis escravos do pecado, estáveis e isentos em relação à justiça, quando vocês eram incrédulos, serviam o pecado não exigia de vocês a justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? O que vocês fizeram de bom? O que vocês receberam? Somente as coisas de que agora vos envergonhais. Porque o fim delas é morte. Quando vocês eram escravos do pecado, lembrem do que o pecado fazia com vocês. Com certeza, se você já é salvo, você tem um testemunho para contar. Lembre do seu testemunho todos os dias. Lembre de onde Deus te tirou. Lembre que, se Deus não tivesse te libertado, talvez você nem tenha ideia de onde você estaria. Mas na pior das hipóteses, você estaria no inferno. Na pior das hipóteses, você estaria separado eternamente de Deus. É isso que o pecado faz. Ele é um senhor que parece ser legal, né? Ele parece permitir tudo. Mas olha que severidade, né? Você pode fazer tudo aqui e agora. Depois você não escolhe mais nada. E o pecado envergonha, irmãos. Talvez você possa contar o seu testemunho. Isso acontece comigo. Fui contar o meu testemunho lá na recepção do seminário. De 10 minutos eu chorei 6. Porque talvez contando o seu testemunho você tem tanta vergonha do que você fazia e você é tão grato a Deus por aquilo de onde Ele te tirou, que você, né, a sua vergonha aumenta ainda mais. Eu conheço o testemunho de alguns dos irmãos aqui e eu sei que os irmãos não falam com orgulho do que faziam antes do pecado. Eu também não falaria, antes do pecado não, né, antes da salvação, e eu também não falaria com orgulho da minha vida antes. Mas é isso que o pecado faz se nós nos oferecermos a Ele. Versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Ou seja, se antes o pecado não pedia nada de você e dava a morte, agora Deus dá a vida eterna para você, o fruto para a santificação e vida eterna. Você agora pode ser salvo em Cristo Jesus e ser santo. E quando você morre, você ainda vai para o céu viver com o Senhor. Ótimo, Senhor. Mas eu não vou poder fazer nada mais, eu não vou poder beber, eu não vou poder fumar, eu não vou poder sair com quem eu quero, eu não vou poder ir na festa. É uma questão de escolha. Você pode escolher tudo isso.
e viver o resto da vida longe do Senhor, no tormento. Você pode escolher servir ao Senhor em santidade e Deus com certeza vai fazer com que isso seja agradável, irmãos, em nossas vidas. E dessa forma, viver uma vida eterna com Ele. E o versículo 23, para terminarmos, diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós fomos libertados do pecado e agora nós não temos as amarras do pecado, nós não temos mais as correntes do pecado. Então isso significa que eu fico mais leve para caminhar em direção ao alvo, a me santificar, porque eu não tenho mais aquele peso, eu não tenho mais aquela condenação, eu estou livre. Eu posso me aproximar do alvo, que é Cristo Jesus. Em 2011, irmãos, lançou no cinema Capitão América, o Primeiro Vingador. E tem uma cena muito interessante do filme, né? Eu pareço o Steve Rogers, né? Magrinho assim, né? Só não sou loira e bonito, né? Mas sou magrinho. E tem uma cena interessante. Ele vê o tio Sam falando: você, venha, se aliste, né? E ele, desse jeito aqui, ó, fala assim: eu vou servir os Estados Unidos, né? Então ele vai, ele se alista e ele começa o treinamento dele. Mochila pesada. E ele foi no batalhão, ele começou a correr e eles chegam no mastro. E eu não sei o que o cara era, se ele era capitão, se ele era só um cabo, nem sei como que funciona a divisão do exército americano, mas ele diz assim, ó: quem pegar essa bandeira ganha uma carona de volta e com a Peggy Carter, que era a paixão do Capitão América, né, do Steve Rogers. Paixão dele. Tanto é que ele volta no tempo só pra ficar com ela, né? Desculpe. A quem não assistiu, me perdoe. Então, todo mundo começa a correr e pular alto e tentar pegar a bandeira. E ninguém consegue. E o pessoal forte, alto, ninguém conseguindo. Então, aquele homem que era responsável, bravo, diz assim, ó: todo mundo volta a correr. E daí o Steve Rogers, ele para assim, ele tá olhando, e o capitão começa a brigar com ele. Rogers, vai! E ele se aproxima do mastro, ele tira um prego assim, e o mastro cai, ele pega a bandeira, entrega pro rapaz e ele volta de carona com a Peggy Carter. Irmãos, se nós tentarmos pelas nossas próprias forças nos aproximarmos do Senhor, nós vamos ficar correndo, pulando, talvez subindo 2, 3 metros, nós nunca vamos chegar no alvo, nunca vamos chegar na bandeira. Mas um dia o Senhor Jesus facilitou o caminho. Ele veio, ele tirou o pino e ele derrubou a bandeira. Nós só precisamos confiar no Senhor e nos aproximarmos para acertarmos o alvo. Irmãos, que hoje à noite nós possamos acertar o alvo da santificação, olhando para a pessoa de Jesus Cristo e nos aproximando de Cristo. Hoje é o dia de nos aproximarmos ao Senhor. Vamos abaixar nossas cabeças e vamos falar com Deus. Pai, nós agradecemos pela sua palavra, agradecemos pela pessoa e pela obra de Jesus Cristo. Sem Ele nós nunca chegaríamos ao alvo, nós seríamos condenados, nós morreríamos, seríamos condenados pela nossa culpa, não haveria esperança. Mas eu agradeço ao Senhor pelo teu sacrifício, eu agradeço ao Senhor pela sua palavra e que hoje à noite essa congregação saia daqui lembrando que existem 3 etapas e que elas encontram na palavra do Senhor. E assim elas podem viver uma vida santa diante do Senhor. É isso que eu lhe peço no nome do Senhor Jesus. Amém.